Boa noite, você que está vendo essa gravação. Hoje nós vamos falar sobre fortalecimento. Exatamente. O sol está em touro, né? E aqui a dinâmica dessas lives de segunda-feira é justamente trazer essa conexão com esse fluxo natural, né? Do céu, da natureza, para a gente poder empreender, continuar empreendendo de uma forma mais sustentável, mais leve, mais tranquila, né? E a temática de hoje é sobre o que nos fortalece. Obrigada, que bom que tá ok. Nossa, três preciosidades, 4 preciosidades hoje, já logo no começo. Suelen, um beijo pra você. Ângela, você tá na live hoje. A Cami, amada, amanhã a gente tá juntas, hein? Na sua sessão. Que bom que vocês estão aqui, a Kita também já chegou. Deixa eu escrever aqui. Enquanto vocês vão pegando um chazinho, um suco, uma água para quem esqueceu. Oi, Leila, minha flor, tudo bem? Fortalecimento. Sim e não. Não, vou deixar só assim mesmo. Fortalecimento. Pronto, aqui. Ótimo. Oi, Paulo, seja bem-vindo. Bem-vindo. Quem for chegando aí. Ai, batata doce, Su. Que delícia. Nossa, faz muito tempo que eu não como batata doce, meu Deus. Vermelho hoje reinando novamente, afinal de contas, né? Tamo aí, Suelen sabe bem. O sol tá em touro, não é mesmo? E a gente tem várias coisas pra falar sobre isso, né? E como assim? Por que isso? Por que eu tô trazendo isso? Porque lá na expedição eu comentei com vocês de como foi importante para mim permanecer no meu caminho, servindo, essa conexão com o céu, com a terra, com a natureza, com os ciclos e tudo mais. E desde então eu venho experimentando muita coisa relacionada a isso, a como conduzir o meu negócio, a como conduzir o meu servir a partir de um espaço diferente, um espaço mais conectado comigo, sabe? Sem precisar ficar naquela correria ou se divorciando da gente mesma. Explico. Porque a gente tem uma mania de quando começa a empreender, tem que resolver milhares de coisas. E na verdade, a gente tem mesmo que resolver um monte de coisa, só que a gente não pode se desconectar da gente nesse processo. Porque nós somos o nosso negócio e o nosso negócio somos nós, né? Então, é muito importante a gente manter a sanidade. E todos esses conteúdos que eu tô trazendo, sim, tem uma base, nessas lives tem uma base específica, né, do sol. Então eu tenho um estudo, né, onde eu vou entendendo ali as energias e dali o que eu preciso refletir para eu poder seguir, né? Então, com o sol em touro, a gente tá falando de várias temáticas sobre fortalecimento, nutrição, nossa relação com a matéria, com o que acontece aqui, né? Essa coisa do eu tenho. Coisas que a gente pode pegar, como a gente pode fluir de uma forma mais paulatina, né? Mais tranquila. Então a temática de hoje, eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, fortalecimento. O que eu tô precisando fortalecer para eu poder seguir, né? Porque nem sempre a gente hackeia, digamos assim. Hackear é o quê? É masterizar, entender o que realmente faz a diferença pra gente. Porque a gente tá tão no automático no dia a dia, tão corrido, né? Vocês acham que é corrido o dia a dia de vocês? O que vocês sentem? É corrido? Porque por aqui é super corrido. E dentro dessa pressa toda, acaba que às vezes a gente deixa de se fazer algumas perguntas, acaba que a gente deixa de cuidar de algumas coisas pessoais, nossas, como ser, né? E aí na hora que eu fiquei pensando em o que me fortalece, não me veio de primeira o que me fortalece, mas sim o que não me fortalece. Por isso que eu ia colocar aqui, né? Fortalecimento sim e não, enfim, não pensei na temática. Mas aquilo que não me fortalece, você tem uma clareza? Porque é muito mais fácil às vezes a gente saber o que a gente não quer, o que a gente não gosta, do que o que a gente quer, do que o que a gente gosta. Então, te pergunto, o que você faz no seu dia a dia que você sabe que suga energia ao invés de te colocar, de te trazer energia? O que é que te suga energia ao invés de colocar energia, de injetar energia para você seguir? O que é que tem atrapalhado o seu dia a dia por aí? Eu vou te contar um caso meu enquanto vocês vão pensando e escrevendo e vai compartilhando que daí a live vai se formando, né? Esses dias eu fui num churrasco e aí a bonita aqui tomou 4 cervejas. E tipo assim, fazia muito tempo que eu não tomava 4 cervejas.
E eu fiquei muito ruim. Eu fiquei muito ruim. Eu não acreditei que eu fiquei tão ruim, sabe? Não cheguei a vomitar nem nada, mas o que aconteceu? Me tirou minha energia vital. Por quê? Era um domingo, eu cheguei em casa, acabei indo dormir. Nossa, oi amada, tudo bem? Bem-vinda. Rodrigues, bem-vindo também, a Nelly chegou. Então, aquele dia eu cheguei domingo e eu não consegui fazer mais nada. Eu fui dormir, e isso era umas 5, 6 horas da tarde. Aí eu dormi, acordei apavorada, 8 horas da noite, tinha deixado de fazer uma reunião com uma parceira. Falei, meu Deus, o que aconteceu aqui, né? Eu fiquei totalmente fora de órbita, assim, fora de ordem. E aí aquilo me deixou muito intrigada, porque aí eu acordei, eu comecei a fazer as coisas que precisavam ser feitas, mas eu tava numa energia tão baixa, assim, tão confusa, que eu falei, nossa, é melhor eu ir assistir um filme e depois ir dormir. Só que o que aconteceu? Eu fui dormir, e aí ao invés de eu melhorar, não, eu não dormi. Então, além de ter perdido meu domingo, eu perdi minha noite de sono de domingo para segunda, que é um dia super power, né? Que a gente tem que estar ali na energia, né? A Sueli contando, tomo uma taça de vinho e fico rindo pras paredes. Nega, tô do mesmo jeito aqui. Gente, eu fiquei muito fraca. Eu descobri nesse dia que eu tô muito fraca pra bebida. Falei, nossa, e aí no dia seguinte eu acordei também muito ruim. Eu acordei sem energia, sabe? E eu não podia estar com aquela baixa energia porque eu tinha tanta coisa massa pra fazer, sabe? Eu falei, nossa, que dó, sabe? Prejudicou completamente 2 dias da minha semana, 4 cervejas. Ah, mas você não vai mais beber? Não, não é isso, sabe? É porque ali eu calibrei, eu falei, nossa, eu tenho que ficar na terceira, né? Eu tenho que ficar na terceira. E aí, com calma, sabe? Assim, ir reajustando. Eu vou fazer isso todo domingo? Não vou fazer isso todo domingo. Eu vou fazer isso sempre? Não vou. Aí que entra, né, a substituição do hábito. Esses dias eu tava numa sessão, eu tava participando, né, de um grupo, e eu tava com a minha taça com suco de uva dentro. As meninas ficaram enlouquecidas, elas, nossa, segunda-feira você tá tomando vinho. Eu falei, que nada, boba, eu gostaria de estar tomando vinho, mas é suco de uva. E eu compro o suco de uva justamente para ter essa sensação de relaxamento, sabe? Que não é necessariamente o álcool que me traz. Não é necessariamente o álcool que me traz. Eu falei disso, acho que ontem lá no Alcateia. Às vezes o que a gente tá querendo é um momento, né? Então, o meu momento de relaxamento é quando eu pego uma taça. Nessa taça pode ter um chá, pode ter uma cerveja, pode ter um vinho, pode ter uma água, né? Eu decido o que vai ter ali dentro. E aí, pra eu enganar meu cérebro, eu coloco suco de uva lá dentro e falo, ah, que maravilha, estou relaxando. Porque pra mim ficou muito relacionado o relaxamento com aquele momento de abrir algo, de tomar algo, porque é uma das coisas que meu pai fazia quando ele chegava em casa depois do trabalho. Então é uma conexão afetiva pra mim. Só que se eu tomar vinho todo dia, eu sei que a minha energia baixa. Por isso que eu comecei a live perguntando, o que é que não te nutre? O que é que não fortalece você pra você seguir na energia como você gostaria que você estivesse? Aí às vezes a gente sempre, né, mas por que eu não tenho energia pra fazer as coisas? Por que tá tudo tão travado? Você tá fazendo alguma coisa aí que tá tirando essa energia. Não é só coisas espirituais, sabe, gente? Tipo, né? Não é. Não é que o ambiente tá carregado, não é só isso, sabe? A gente tem que pensar no contexto da parada, sabe? Num todo. A gente precisa olhar pro todo daquilo. E aí, na hora que você olha o todo, você consegue perceber aquilo que te tira a vitalidade, como a Leila trouxe, sabe? Será que é a tacinha de vinho que eu tô tomando todo dia? Talvez não, tá? Eu tô falando só pra mim. Porque como eu tô com baixa imunidade ao álcool, digamos assim, meio que influencia, porque eu fico de farolzinho baixo, minha energia baixa. Mesma coisa quando a gente come uma comida muito pesada. A nossa energia vai toda pro estômago. Inclusive eu tô tomando agora, ó, chá de hortelã pra trabalhar essa digestão, que hoje eu comi frango assado, né? Frango assado assim e comi muito. Falei, nossa, tá pesado, né? Você sente processando. E amanhã eu começo um detox alimentar de 30 dias. Aí eu quero só ver. Porque a gente tá indo fazer a dança da lua, né, em maio, agora, que é onde várias mulheres se reúnem para fazer um ritual aí da lua cheia, né? E é super incrível, assim. Então tem toda uma preparação anterior a esse evento, né?
E aí eu vou começar esse detox. Então eu falei, eu vou comer uma carne e aí tá tudo certo, né? Hoje, depois eu vou ficar sem mesmo. E aí eu senti assim como pesa, porque você vai ficando lenta, né? Você vai ficando lenta. E ó, não sou vegana, não sou vegetariana, não sou nada disso, tá? A gente tá falando só de funcionalidade mesmo. De como a gente se sente com o nosso dia a dia, com o que a gente faz, com o que a gente se alimenta, com o que a gente consome, sabe? Comecei, Leila, tomei ontem. Comecei ontem com pimenta caiena, com metade de um limão só, e própolis, e mais alguma coisa que eu esqueci. E açafrão, cúrcuma. Tô tomando, me deu um negócio no estômago, menina, mas foi bom. Então, pergunto pra vocês, né? O que vocês têm sentido aí que não tem nutrido vocês? Que não tem dado essa força pro dia a dia? Às vezes é um hábito de fala também. Às vezes é um hábito de fala. Como assim hábito de fala? Às vezes você tem o costume de reclamar muito. Ou tem o costume de falar muito mal das pessoas. Ou tem o costume de fofocar. Alguém aqui? Essas coisas vocês não vão levantar a mão, né? Entende? Que hábitos são esses que tá te tirando, te drenando essa energia? Entende? Quero saber de vocês. Tem algum que vocês precisam reajustar? Que vocês estão sentindo que, puxa, isso aqui já não tá mais fazendo sentido? Ou, isso aqui realmente podia substituir? Ou é uma questão de calibrar, né? O que precisa ser calibrado? Existe alguma coisa aí pra calibrar? O que é que não está te nutrindo? Gente, essa é uma live assim que eu só vou falar e jogar aqui pra gente ir pensando juntas, tá? Não é um conteúdo, aqui é uma live de reflexão mesmo. De a gente trazer algumas perguntas importantes pro nosso dia a dia. Começar a semana com essas perguntas importantes. Oi, Úrsula, bem-vinda, minha querida. Bem-vinda. A Ana também, que chegou agora. Sabe? Então, o que te nutre como ser, nesse caso? Pessoas, bem lembrado, Leila. Pode ser pessoas também, né? Eu passei por um momento assim, no final do ano passado, eu tava convivendo com uma pessoa que tava me drenando muita energia. Muito. E foi muito desafiador. Até que eu encerrei, assim, o ciclo e segui. Nossa, é uma diferença, mas assim, sempre lembrando que todas as pessoas que chegam, elas só mostram pra gente o que tem que ser resolvido dentro da gente. Não tem como a gente terceirizar, falar, meu pai que é um, né, tá servindo ali só de espelho. E ó, eu achava que isso daí era balela, eu achava que isso daí era... quando a pessoa falava uma coisa dessas, era pra fugir da responsabilidade dela sobre, né, a situação. E na verdade não. Repara, só existe fora aquilo que é dentro de você. Porque se não existe dentro de você, você não enxerga lá fora. Não enxerga, não tem como, porque não existe. Então como que uma coisa que você nunca viu vai existir? Que você nunca pensou, sentiu, vai existir? Não tem como. Então, ok, não tá me fortalecendo, não tá me nutrindo isso. O que eu preciso fazer a partir disso? Por isso que a live é só uma abertura. O que eu preciso fazer a partir disso para eu calibrar, para eu ajustar e ao invés de eu tirar minha energia, eu conseguir colocar energia no meu dia a dia? É difícil mesmo. É uma pergunta assim que você vai... Tipo, a gente termina a live aqui, né? E eu ainda fico pensando um tempão. Eu fico aqui amadurecendo, porque essa live é pra vocês, mas é pra mim também. Pra eu pensar. Eu preciso pensar nisso daqui. Então, é nesses momentos que a gente fala, ok, tem alguma coisa errada, o que eu posso fazer agora a partir disso? É muito importante, gente. É dessa forma que a gente vai, que nós vamos nos desenvolvendo mesmo. Isso é autoconhecimento na prática. Entende? Quando vocês escutam uma coisa dessas por aí, é isso. É quando você se faz as perguntas e você vai atrás das respostas. Por si só, sabe? E vai entendendo o raciocínio ali por trás daquilo. A Camila, falar demais, sem precisar mesmo. Quando bate a consciência de que podia ser menos, me deixa mal. Então, isso daí é o ar descalibrado, né? Quando a gente tá com excesso de ar, de elemento ar, acaba que a gente fala demais, se expressa demais, erra o timing, sabe? E fala o que não devia. E aí é importante você fazer atividades onde te libere esse ar. Então, atividade física, Cami, é muito legal para ser feita. Arte,
para você se expressar, para você mudar o foco, entende? Não se expressar por meio da palavra que está em excesso, mas se expressar por meio da arte, de formas manuais mesmo, sabe? Úrsula querida. Partir para as definições, exatamente, Úrsula. Principalmente quando para definir não depende só de mim. Sim. Raquel, você chegou, Aline, você chegou! Eita, coisa boa! Olha só, para colocar vocês, né, a par do assunto, esse tema fortalecimento, quando chegou pra mim, né, só dando uma retomada, quando chegou pra mim eu fiquei pensando, tá, o que me fortalece no dia a dia, o que me traz energia? E aí demorou um pouco pra vir a resposta, só que em seguida veio o contrário. O que é que não me fortalece? O que é que não me faz bem? Porque a tendência é a gente sempre reconhece o lado negativo, às vezes, mais facilmente do que o positivo, sabe? Então, a partir disso, o que te tira energia, né? Ó, a Ângela tava ali pensando, agora soltou. Dormir pouco, isso te tira energia, Ângela? Se te tira energia, então, aí é calibrar o que você faz antes de dormir. Não é a hora que você acorda. Foi um aprendizado que eu tive recentemente, sabe? Não é o ato de acordar, vou acordar mais cedo, ou não sei, tá, se vai fazer sentido, mas é a partir da minha experiência também, do que eu vivo aqui, né? Eu queria muito acordar mais cedo, mas eu não tava conseguindo, e aí eu ficava muito chateada comigo mesma, porque eu queria acordar mais cedo, né? Eu não queria ser acordada pelo Sherlock, que o Sherlock me acorda, eu não queria ser acordada porque minha energia fica outra quando eu sou acordada. Agora, quando eu desperto por conta própria, nossa, o dia começa maravilhosamente bem. Só que para isso eu tenho que acordar quando o despertador toca. E aí eu comecei a ajustar os meus horários de dormir. E comecei, inclusive, pela dica da Aline, que tá aqui. A Aline, ela falou, olha, Kézia, antes de você dormir, coloca umas gotinhas de lavanda no travesseiro, vai ser outra vida. E aí eu comecei a criar esse hábito, 2 hábitos, na verdade. Um hábito de colocar uma gotinha de óleo essencial, spamar, cheirar e colocar no travesseiro. Isso melhorou muito o meu sono. Então, por mais que eu esteja dormindo um pouco menos, porque nem sempre eu consigo dormir mais cedo, eu tô dormindo mais profundamente, sabe? Então melhorou demais. Outra coisa que eu tô fazendo antes de dormir é me dar amor. Me dar amor. Como? Tem um creme pras mãos na minha cabeceira que eu vou lá, passo, sabe? Uso, eu vou intercalando, né? Um dia é óleo essencial e o outro eu faço minha automassagem. Então eu me massageio antes de dormir, para eu dormir com essa sensação de bem-estar, sabe? Então o que é que você faz antes de dormir que vai te trazer essa sensação de cuidado, de amor, de bem-estar, de carinho, sabe? Isso me ajudou muito, de verdade, assim. Depois, se você quiser testar, conta pra mim, né? Como que foi. Olha aí, a Raquel já trouxe, né? O que tira a energia da Raquel? Mentira. Pessoas negativas e pra baixo. Pois é, aí nesse caso, eu acho que é muito difícil, sabe, gente, a gente evitar às vezes. Às vezes dá, né? Então, assim, eu já encerrei parcerias por não estar mais dando certo, assim, essa coisa, né, da pessoa ali e tal. E tudo bem, a gente consegue, né, mudar. Mas, por exemplo, família, não dá pra mudar. A gente não escolhe. Amigos a gente escolhe, mas família não. Então, o que fazer a partir disso? Sempre essa pergunta, né? O que eu posso fazer a partir dessa descoberta? Descobri que eu não tô dormindo legal. Descobri que dormir pouco pra mim não funciona. Descobri que pessoas negativas perto de mim não rola. O que eu posso fazer? Nesse caso, a Raquel, ela contou na ciranda da semana passada, né, Raquel, se você me permite? A Raquel me trouxe um insight muito lindo lá. Ela falou assim, olha, nem sempre é pra gente estar mesmo, né? Às vezes é muito melhor a gente se afastar da família, porque às vezes sufoca, né? Então precisa desse distanciamento, momentâneo ou não. Mas é importante para cada um seguir a sua vida, cada um seguir o seu caminho, né? Então, talvez seja uma oportunidade para você tentar fazer isso, a desvincular um pouco, né? Para ver o que vem a partir dali, daquele espaço, daquele vazio, o que surge de novo naquela relação familiar. E isso também para qualquer relação, né? Então, mentira é um valor forte para você.
E aí também como manter né? E aí, tá, você não vai mentir, mas o outro mente. Então ter muita essa consciência, os ajustes também, sabe? Deixar isso muito claro. Porque às vezes a pessoa, tudo bem que mentira é bem ruim, mas assim, às vezes a pessoa não sabe, ela fez uma mentirinha, ela contou uma mentirinha ali e achou que você nem ia ligar. Só que aí você descobriu, e como aquilo era muito forte pra você, virou uma coisa, virou um evento gigantesco, né? E aí a pessoa às vezes fica sem entender, mas por que você tá tendo essa reação, né? Vou explicar com um caso meu. O Guilherme, tadinho. Guilherme, esses dias a gente foi comprar cerveja, né? Pra levar pra esse mesmo churrasco, fomos comprar cerveja, só que eu fui na farmácia e ele foi no mercado. Eu falei, você compra cerveja pra mim, beleza? Compro. Quando eu cheguei no carro, ele comprou cerveja quente. Cara, eu fiquei muito puta. A gente brigou horrores dentro do carro, porque pra mim, como que a pessoa não pensa no meu bem-estar de que eu teria, sabe, cara, como eu vou beber cerveja quente? Tipo assim, só que ele não bebe. Então, coloca ali no congelador, gela e é isso aí. Só que quem bebe sabe que não é assim, né? E eu fiquei muito puta, assim, e aí eu fiz exatamente isso. Eu fiz, assim, um estardalhaço dentro de uma situação que poderia ser resolvida muito simples se eu não tivesse o valor do se importar demais. Porque eu achei aquilo uma falta de respeito comigo. Como que você compra cerveja quente? Tipo assim, é bizarro. Mas pra mim é um valor tão alto que qualquer coisa pequenininha vira algo gigantesco. E aí observa quais são os seus valores, que às vezes acontece alguma coisa e a pessoa não entende porque você reagiu de uma forma tão, sabe, alta, assim. Às vezes aquilo ali é um valor seu muito forte. Então, tá alinhado com a pessoa, e depois que a gente brigou, a gente conversou, né? Eu falei, olha, você precisa entender, pra mim é muito importante. Eu tenho necessidade de saber que alguém vai pensar no meu bem-estar, comprando algo adequado, não inadequado, porque acha, sabe? Tipo assim, muito doido, gente. É uma coisa muito pessoal, né? Aí a Leila comentando, né? O que me fortalece nesses momentos é parar um pouco e pintar. As cores ajudam, exato. E pra facilitar, eu já deixo não dá pra mostrar que tá escuro, mas eu já deixo o papel com a aquarela ali na minha mesa. Pra facilitar. Tudo que a gente consegue facilitar no nosso dia a dia, a gente vai fazer com mais facilidade, certo? Porque tá disponível, tá exposto. Mesma coisa o chá. Eu tenho um negocinho de chá em cima de uma mesa e eu tenho outro negocinho de chá que eu deixo em cima da outra mesa. Chá é o que não falta aqui em casa. Porque se eu não fizer isso, eu deixo de tomar água que eu deveria tomar. Entende? Então, é você deixar à sua disposição. Livro, eu tenho vários livros em cada canto da casa. Porque quando surge um momento, tá fácil ali. Eu pego o livro e começo a ler. Então, como facilitar pra gente se nutrir com coisas, né, que fazem sentido? Você também precisa facilitar o ambiente pra você fazer isso, sabe? Oi, Claudinha, agora que eu vi que você entrou, amada. Olha aí, a Raquel falando, o que me fortalece? Uma boa risada já cedo, música. Inclusive, né, a Aline tá aí, a semana passada a nossa live de quarta-feira foi com a Aline, foi sobre yoga do riso. Nossa, de vez em quando a Aline faz umas lives aí, né, e eu acho sensacional, porque é risada pura. Sigam a Aline. Pois é, Nélica, exatamente. Viu, Raquel? Não dá. Aí, gente, eu não tô sozinha. Agora que eu tô vendo vocês responder do lance da cerveja quente. Não é? Eu fiquei virada no giraia. Meu Deus do céu. E ele não entendeu nem um pouco. Ele falou, você tá louca? E a Aline me entende, ela é taurina também. Não brinque com minha comida e bebida. É inimizade na certa. Exatamente. Cara, pra mim é muito importante. E olha só, né? Quando a gente entende um pouco desse universo, a gente consegue também compreender o universo do outro. Quando a gente entende do nosso próprio universo, fica mais fácil entender o universo do outro. Porque eu sei que o Guilherme é desligado assim mesmo, sabe? Aí eu falei, ai meu Deus, poderia ter sido pior, mas eu já tinha uma consciência de que é isso aí, né? Que ele tem determinados comportamentos mesmo, né? E a mesma coisa comigo, tipo, gente, bebida e comida. Nossa, tipo, não, né? Não. Não, tem que ser muito bom, tem que ser gostoso. A Úrsula contando, né? Ama pintar, fazer mandala
com lã, ouvir música, ler, tecer. Pois é, e isso tá no seu dia a dia? Agora a próxima pergunta é: o que fortalece vocês? O que nos fortalece? Tá no nosso dia a dia? Porque se não tá, não existe, sabe? Eu ouvi isso uma vez e eu não lembro de quem, infelizmente, eu queria muito lembrar. Mas o que não tá no nosso dia a dia não existe porque a gente deixa de fazer. E não precisa ser todo dia, tá? Mas às vezes assim na semana. Então tem um dia que eu deixo o dia pra fazer tal coisa, né? Porque eu gosto daquela tal coisa. Então, se eu me programei, se eu organizei aquilo, se eu gosto, se eu dou atenção, se eu me planejo para fazer aquilo, né? Aquilo existe, aquele hábito existe, aquele momento, né, de fortalecimento, ele existe. Sabe? Então, fazer mandala com lã, tá fácil? Primeira pergunta, tá fácil? Tá fácil aí de você pegar? Né? Se não tiver, vamos trazer para ficar mais fácil, sabe? Eu queria de verdade mostrar. Depois da live eu mostro nos stories. Mas assim, deixa o que você ama fazer e o que você costuma se boicotar pra fazer, porque você acha que trabalho é sempre prioridade. E aí você vai trabalhar, você vai preferir preencher uma planilha ou ficar no Notion ou no Trello e não vai se dar a prioridade de desanuviar, né? Como diz minha mãe. E aí, Cami, você que tá aí, né? Como que eu faço pra diminuir esse ar, esse meu mental, essa fala em excesso, né? Vai trabalhar isso, vai trabalhar as artes manuais, a expressão de uma forma diferente. Seja a expressão corporal, seja a expressão mesmo emocional por meio de um desenho. Porque isso daí calibra, né? Isso daí faz com que a gente harmonize os nossos elementos. E aí, deixa disponível. Tá ali o pincel, tá ali a aquarela, deixa disponível. Depois disso comece a colocar dentro do seu dia a dia essas práticas. Pra você não esquecer. De verdade, eu tenho assim vários hobbies, sabe? Se eu não coloco num sisteminha que eu tenho aqui, né, dentro da minha organização pra eu lembrar que aquilo existe, eu esqueço completamente. Porque a minha tendência, aí é a gente entender também, ó, um próximo ponto, né? Dá pra salvar, Ângela, depois. Depois que você entra nesse espaço. Ai, esqueci o que eu ia falar. Ai, meu Deus, esqueci o que eu ia falar. Da incorporação do hábito. Tá, lembrei. Porque a gente tem a tendência de ficar fazendo aquilo que nos entorpece, né? Então, o trabalho, por exemplo, é muito fácil. A gente seguir trabalhando, seguir, varar o tempo trabalhando, né? E não se autocuidar, e não se autopriorizar, ou se autovalorizar. E esses momentos de auto-amor que te fortalece, isso tem que ter no seu dia a dia, não tem como fugir. Então, às vezes, você tem um sisteminha que possa te possibilitar, né? Isso, de ver, de visualizar que aquilo existe, é importante. Lembra do baú, quem participou da expedição? Lembra do nosso baú? Então, é legal ter lá no baú todas as experiências, aquilo que você gosta, o mapeamento e tal, pra você lembrar de coisas que no dia a dia às vezes passa batido. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer escalda-pés. Só que se eu não coloco, como não é uma coisa que eu vou fazer todo dia, se eu não tenho ali no meu baú, eu esqueço que escalda-pés existe. E aí depois, sei lá, de meses, aí eu lembro que existe escalda-pés no mundo, no universo, que é possível fazer isso, entende? Então aquele baú, ele é muito importante, gente. Aquele conteúdo da expedição, que era para elaborar toda aquela direção que a gente estava tomando, aquilo ali é muito importante, porque vai consolidando as coisas que são importantes para você. E pra gente continuar servindo, empreendendo, a gente precisa se nutrir. E o que nos nutre, e aí chegando, né, nesse ponto do fortalecimento agora, o que nos nutre são essas coisas que nos conectam com as nossas emoções. Aquilo que me faz sentir. Várias de vocês trouxeram, né? Tipo música, dar risada, pintar, fazer mandala com lã. Se isso te conecta, se isso faz você sentir, provavelmente é isso que vai fortalecer você. Quanto mais a gente se humaniza, mais forte nós ficamos, sabe? E olha, eu aprendi isso a duras penas, porque eu não entendi essa coisa de como assim, quanto mais eu sentir, mais eu vou ficar bem.
Pra mim era o contrário, quanto mais eu sentia, menos bem eu ficava. Porque eu sentia e dava trabalho sentir, porque eu ia ter que lidar com aquilo. Era muito mais fácil eu me enterrar dentro de uma planilha, ou dentro do Trello, ou dentro de qualquer outra coisa, e ficar ali. Porque lidar com a gente mesmo, e aí por isso a função dessas lives aqui, lidar com a gente mesmo, pensar nessas coisas, dá trabalho. E a gente não quer, né? Ai, dá muito trabalho. Pra que eu vou pensar nisso? Não vai mudar nada. Então, aí você pensa e não muda nada, aí lascou-se, né? Aí realmente não tem necessidade de você estar numa live dessa, sabe? Porque tem que ter o pensamento e a reflexão, mas tem que ter a ação numa medida proporcional. Sabe aquela história de que de 1 para 1? Não sei se vocês conhecem, mas a cada 1 hora estudada, 1 hora aplicada. Não dá pra você ficar só estudando e não aplicando. É conhecimento vazio. Eu tava vendo uma estatística hoje, uma estatística sobre aprendizagem. Quando a gente está estudando, a gente começa, né, ali a aprender, tá 100% daquilo que a gente viu. Só que o que acontece? Conforme vai passando os dias, a curva daquilo, ó, vai diminuindo, ou seja, você vai esquecendo, até chegar, parece que em 21 ou 22% daquilo que você tinha estudado. Ou seja, daqui a 15 dias, você vai lembrar apenas de 23% do que você aprendeu aqui, agora, nesse exato momento, vai? Nesse exato momento. O que a gente está falando aqui, se você não escrever, e a gente não escreve para não esquecer, a gente escreve para lembrar, a gente não escreve, agora me fugiu, mas a gente escreve para lembrar. A gente escreve para lembrar, porque quando eu recebo uma informação e eu escrevo aquela informação, eu tô me dando mais chance de permanecer com aquela informação. Só que mesmo assim, se a gente não aplica, a curva só vai assim, ó, até que chega aqui e estaciona, 23% do que aprendeu. Então, conforme você vai estudando, por isso essas lives semanais, toda semana, porque quando a curva tá indo aqui, aí chega segunda-feira, a gente volta aqui, volta aqui segunda-feira. Por isso que eu convido vocês a sempre estarem aqui segunda-feira, pra gente manter, ó, essa curva sempre subindo, essa curva de olhar pra gente mesma. Essa curva de cuidar da gente, essa curva de fluir de uma forma mais leve, melhor, dentro do nosso empreender, porque senão a gente não sobrevive. Daqui a 2 anos a gente vai estar enfrentando, 2 não, vai, com 6 meses empreendendo eu já tive meu primeiro burnout. E pra quem não sabe o que é burnout, gente, é quando você literalmente, é quando você entra num estado de concorrência consigo mesma, e você começa a se destruir dentro de uma busca por uma produtividade, por uma performance que não dá pra vencer, não dá pra conseguir. É aquela coisa de, sempre melhor, sempre melhor, sempre melhor, sempre melhor. Sabe? É uma busca incessante por estar sempre melhor e que às vezes destrói a gente. Porque me dá mais. É uma gula. Sabe? Um dos 7 pecados capitais. Gula. É uma gula gigantesca por conhecimento, por fazer, por dinheiro, por sucesso. É uma gula por tudo. Então você não se permite parar. Você não se permite parar, você quer sempre mais. E eu lembro da primeira vez, assim, que eu fiquei... Me deu claramente, assim, sabe? Um momento claro. Que eu falei, nossa, eu realmente sou workaholic, né? Workaholic é um termo para pessoas que são viciadas, né, em trabalho. E foi na mudança, quando eu comecei, assim, eu tava muito cansada, era 9 horas da noite, eu ainda tava fazendo coisa, e aí meu cérebro respondeu pra mim mesma, não, mas tá tudo bem você continuar, porque você não tá morta, tipo assim, você dá conta, você não morreu. Você não morreu, então você dá conta. Então é o ponto de você chegar ao seu limite, a exaustão da coisa. E quando a gente tá muito aqui, né, no Instagram, muito no celular, muito no computador, muito nisso tudo, consumindo muita coisa, isso faz muito mal, né? Então tem que ter aqueles momentos de silêncio, de parar, de pausar e ficar mais tranquilo, sabe? Úrsula, olhar no espelho dói, mas é necessário. E que essas lives aqui sejam esse grande espelho pra gente, né? Que mais? Quem tá aí, só pra eu saber? Manda um girassolzinho aí. Deixa eu saber quem tá aqui comigo.
É muita coisa pra pensar, né? Mas vocês entenderam o fluxo. Comecem se perguntando o que não fortalece. Entende o que não fortalece? Calibra. O que precisa ser calibrado? E aí você abre espaço para você entender o que te fortalece. Ok, o que me fortalece? Isso existe no meu dia? Existe na minha semana? Se não existe, o que eu posso fazer para existir? Colocar numa ferramenta, num sisteminha, num despertador no celular? Colocar um ambiente propício para aquilo acontecer, para aquilo se realizar? O meu violão antes ele ficava na capa. E aquilo era pra mim uma resistência gigantesca. Nossa, tem que tirar o violão da capa. Não. Hoje ele fica sem a capa. Essas bonitas. Ele fica sem a capa. Ele fica ali pronto pra eu pegar e tocar. Então, diminuir a resistência daquilo que faz bem, sabe, pra gente? Como que a gente pode diminuir essa resistência? Só isso. Como que a gente pode diminuir a resistência pra continuar fazendo e aquilo que fortalece, sabe? Aquilo que nos nutre de verdade. Nossa, dá uma live só disso, Úrsula, né? É muita coisa. Sempre pensar, né? O que tá em excesso e qual é o elemento complementar àquilo. Inclusive, essa é uma das temáticas de bônus que eu vou dar para o Alcateia esse mês agora de maio, de analisar isso. Outra coisa também, a cada 15 dias vai rolar a ciranda. E na ciranda, a ferramenta que eu utilizo é justamente trazendo exatamente essa pergunta, Úrsula, que é o termômetro, né, que eu utilizo. Um termômetro para a gente entender como que tá os nossos elementos internos e a partir disso equilibrar e buscar. É bem legal. Quando tiver a próxima ciranda, participa, porque é um momento de a gente olhar para toda a nossa roda da vida, só que pelos elementos. É bem da hora, é bem da hora. Se dar valor dentro do simples. Exatamente. Exatamente. É igual, até continuando, né? Quem tá se sentindo muito rígida, touro, ele é um signo de terra, né? Então, quando, por exemplo, eu tô muito rígida, eu tô muito inflexível, ou eu não tô conseguindo me divertir muito, ou sentir, ou se tudo que eu tomo é tipo, sabe quando você perde gosto pela vida? Isso daí é um sinal que a minha água tá baixa e a minha terra tá muito alta. Por quê? Tá seca. A terra tá seca, ela tá rígida, ela tá... O que eu tenho que fazer para molhar essa água? Água. A terra, né? Água. Eu molho a terra com água, então eu coloco emoção. E aí, a partir daquilo, quando eu sinto mais, eu não fico tão rígida. Quando eu sinto mais, eu me permito me divertir, dar risada, coisas que me nutrem. Então, saber esse jogo com os elementos é muito importante também, sabe? Mas é muito uma observação, é bem interessante, assim. Vai observando o movimento do fogo. O fogo, ele consome o ar. Por isso que eu falei da arte, né? E a arte, ela vem muito da criação, da conexão, da criatividade com o divino, né? Então, quando você tá com a mente muito cheia, fazer um trabalho manual, arte mesmo, você tá queimando aquele ar com o fogo. Você tá diminuindo o ar e subindo o fogo. Então, a sua conexão aumenta. Sua conexão com a sua intuição. Porque o que é um desenho, uma mandala? É você simplesmente fluir e obedecer o que você tá sentindo. Entendeu? Agora, quando tá com muito fogo, o que acontece? Tem que jogar água. Tô com muito fogo, eu tô criando pra caramba, eu tô meio agressiva, ou eu tô com muita energia, não tô sabendo lidar com essa energia. Coloca um pouco de água. Vai ouvir um mantra, sabe? Vai ter contato com a água, toma um banho de energização, sabe? Então, pra vocês que querem participar da ciranda, é só clicar no link da bio. E lá vai estar escrito um botãozinho, ciranda. Lá você vai se inscrever e entrar dentro do nosso grupo de WhatsApp. É um grupo fechado, silencioso, que é lá que eu mando o link do Zoom, que é um encontro que a gente faz pelo Zoom, é bem legal. E é isso, minhas amadas. Tá? Olha só que maravilha, hoje 40 minutos de live apenas. Ótimo, vamos terminar assim.
O objetivo desde o começo era fazer lives curtinhas, né? Mas nem sempre dá e tá tudo bem, a gente vai fluindo, né? O que adianta o lance da terra seca? O que adianta? Não, deu 40 minutos, gente, tchau pra vocês, é isso aí, beleza, falou. Sabe? Não, tá tudo bem, às vezes vai passar de 40 minutos, às vezes vai passar de 1 hora. E tem muita gente, quando eu ouvi esse lance de vai abraçar a árvore, eu dei risada. Falei, gente, que pessoa mais louca. Que isso? Eu quase me senti insultada. Eu falei, como assim abraçar a árvore? Você tá achando que eu sou o quê? Sabe? Eu era muito desconectada, gente. Eu falo de um lugar assim de extrema desconexão. De verdade. Meus anjos da guarda me cuidavam muito, assim, pra me manter no fluxo e no caminho, né? Porque eu era totalmente solta, assim. Só por Deus, só Deus cuidando. E aí, quando eu ouvi isso, eu falei, nossa, que é isso, né? E hoje, toda vez que eu vou passear com o Sherlock, o que eu faço? Eu vou passando nas árvores, eu vou ali, encosto um pouquinho na árvore, sabe? Pego uma folha de vez em quando. Olha, é coisas muito simples. Vocês não precisam ter essa conexão quando vão para uma imersão, um retiro no meio do mato. Não precisa, sabe? Então, é isso, amadas. Vamos ficando por aqui. Gratidão, Leila. Gratidão a todas vocês que participaram. A live vai ficar salva, a live vai ficar gravadinha, tá bom? Pra quem não conseguiu ficar até o final. E é isso, amadas. Fiquem firmes e fortes. Quinta-feira eu mando um ritual da semana lá no nosso grupo. Pra quem não tá, é só clicar no link da bio e participar, tá bom? Nos vemos todas, então, quarta-feira, na live que eu vou fazer com Sherantor. Sherantor é meu terapeuta. Eu fiz a terapia primal com ele. E foi um processo muito legal que eu quero compartilhar com vocês. Foi muito intenso, muito intenso. Espero que essa live tenha servido aí pra vocês, tenha aberto vários questionamentos, né? Pra mim abriu um monte. E eu vou seguir aqui, pensando, tomando meu chá e a gente vai trocando, tá bom? Nos vemos quarta, então. Fiquem bem. Um beijo pra vocês. Queridas.